Sejam bem-vindos ao Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e do Distrito Federal. Meu nome é Amanda Gomes Fernandes, eu sou estudante no curso de História, modalidade de licenciatura dentro da Universidade de Brasília. Hoje eu vou estar apresentando, e é uma honra para mim poder apresentar o meu projeto de iniciação científica, a ditadura militar como um festival de besteiras que assolou o país. Bom, o meu projeto ele se inicia junto ao projeto do professor Matheus Gamba, do Departamento de História, da Universidade de Brasília, que fala sobre religião, educação e grandes obras, e sobre esse discurso dentro da ditadura militar e a interação com as estruturas estatais entre 1964 e 1985. Bom, aqui eu analisarei as crônicas de Stanislau Ponte Preta como um instrumento de representação da sociedade brasileira. Lembrando que eu vou sempre puxar isso para o lado da educação, porque eu também faço parte do projeto de extensão Ditadura Militar e Memória nas escolas públicas do Distrito Federal. E esse projeto também influenciou bastante na minha produção. Bom, o Festival de Besteiras que assola o país é mais conhecido como FEBEAPA e a sua primeira edição foi lançada em 1966. Sérgio Porto, ele utiliza o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta e ele lançou o FEBEAPA num período que foi anterior ao Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, que ocorreu em 1968, determinou muitas posturas rígidas quanto à censura e à restrição da liberdade de expressão. Então, é importante situar a nossa obra. Aqui eu utilizo a frase de Werneck Sodré para quando ele descreve a obra de Stanislau Ponte Preta como sobre a irreverência e a malícia, muito mais seriedade e profundidade que, em geral, se julga. Bom, aqui é importante dizer que eu levei um ponto a utilização da literatura como uma fonte historiográfica. E isso me permitiu entender conjunturas históricas que dizem a respeito do valor sociopolítico e cultural específicas dessa obra e do autor dessa obra. Bom, aqui eu também estudei a memória coletiva carioca e como a prática do ensino da história poderia me ajudar nas estratégias metodológicas de adaptar essas fontes documentais para o ensino da história. A metodologia utilizada foi dividida em 3 etapas. Na primeira, eu dialogo a bibliografia pertinente ao ensino da história no Brasil, junto com os conceitos que me ajudaram nessa pesquisa, como identidade, memória, conto, crônica e também censura. Na segunda etapa, eu já faço uma seleção e uma análise das crônicas e dos contos. E na terceira etapa, tem um breve debate sobre a censura e como a gente pode tratar ela dentro da sala de aula através da obra de Sérgio Porto. Os meus resultados foram muito promissores. Eu consegui identificar que a utilização da literatura como uma fonte historiográfica é muito importante para a compreensão do indivíduo dentro da sociedade, podendo se estabelecer dentro do fenômeno da memória coletiva. O corpus documental que eu utilizei, além do seu caráter literário, ele também tem o seu caráter histórico, e isso torna e reconhece a mentalidade da época dentro da ditadura militar. Então, a gente consegue fazer uma análise sobre isso e também como essa literatura pode influenciar na produção didática da história, como ela pode se relacionar com o ensino da história, como ela pode problematizar discursos construídos, trazer memórias narrativas silenciadas. Então, é isso. Bom, como conclusão, eu entendi que isso é a primeira etapa de um grande processo de organização dessas sequências didáticas que vão abordar as obras do autor e como elas vão se relacionar com a cultura, com o local, com o período e com a memória desse período histórico que foi a ditadura militar. Muito obrigado, desejo a todos um bom dia e espero que tenham gostado. Tchau, tchau!